Quem acompanha o canal de Linux há mais tempo já conheceu diversos projetos e softwares diferentes aqui com a gente, não é verdade? Sempre tem muitas novidades nas interfaces gráficas, em ferramentas que as distros e sistemas enviam para facilitar a vida dos usuários e assim por diante. Mas são raros os momentos em que a gente pode parar e observar algo realmente diferente que você fica até abismado, talvez. E esse é o caso de hoje, com o NixOS, que é mais do que uma distro. É também um gestor de pacotes que pode ser utilizado em basicamente qualquer distribuição. E é um sistema declarativo rolling release, com ferramentas que vão deixar a galera que gosta de testar as coisas e os desenvolvedores aí com ansiedade para começar a mexer no sistema. E a galera de automação também, quase com certeza. E falando em desenvolvedores e testes, a Tribe, uma escola de tecnologia focada em te ajudar a construir uma carreira de sucesso e nossa grande parceira, trouxe uma novidade super legal para você. A primeira edição do Panorama da Carreira Tech. E o que é isso exatamente? Bom, é um relatório que vai ser anual, que mostra a evolução da carreira e da renda das pessoas formadas lá com a galera da Tribe. Os dados da Tribe serão todos auditados por uma empresa global para reforçar esse compromisso de transparência com os clientes e também para medir o sucesso real de quem estuda por lá com dados de verdade. No link na descrição você pode baixar esse relatório que te mostra o quanto a galera que se formou na Tribe está ganhando, quanto tempo demoraram para aumentar de renda e que habilidades estão fazendo mais diferença nos campos de atuação e várias outras coisas bem legais, sem frescura e direto ao ponto. Se você sempre teve essa curiosidade, o link está aqui na descrição e olha, particularmente parabéns para a Tribe por essa iniciativa. A taxa de sucesso dos alunos é algo que grande parte das empresas não se preocupa, o que dirá auditar os seus próprios dados e compartilhar com as pessoas para mostrar a sua própria taxa de eficiência. Muito legal, confere aí. O NixOS é realmente um sistema operacional especial, mas deixa eu te explicar por quê. Ele é uma distro rolling release independente, ou seja, ela não se baseia em nenhuma outra. E ela foca em ter um sistema que pode ser configurado de forma simples através de um único arquivo, basicamente. Na verdade é mais do que um, mas é essa a lógica. O NixOS começou como um projeto de pesquisa e hoje se tornou um projeto bem maior, com suporte comercial e tudo mais, usado em ambientes de desenvolvimento e também como um sistema para construir containers para nuvem, esse tipo de coisa. Apesar disso, ele pode ser utilizado no desktop também, com suporte aí a virtualmente todos os ambientes gráficos mais populares, ainda que no site a gente encontre apenas as ISOs com KDE e GNOME, sendo que aparentemente aqui a ISO com GNOME seria a recomendada por eles. Ali no site nós temos ainda o download da ISO mínima, onde você pode escolher o que vai baixar e instalar no seu sistema. A gente vai explorar várias coisas interessantes em relação ao NixOS no vídeo de hoje. Nós vamos falar um pouco também do Nix, o gerenciador de pacotes, além de mostrar os testes de benchmark que a gente fez para comparar o NixOS com outras distribuições. Infelizmente, até ainda não existe muito material sobre o NixOS ou sobre o Nix em geral em português. Então, com esse vídeo eu espero conseguir fazer você entender algumas das principais características e recursos do sistema, sem tomar mais do que o necessário aí do seu tempo. É que tem bastante coisa para explicar realmente. Primeiramente, a instalação. Ao baixar a ISO do site, nós podemos criar um pendrive bootável, normalmente com qualquer software do gênero, como o Balena Etcher, o Ventoy, o Rufus ou qualquer outro da sua preferência. Você vai dar boot lá no seu computador, enfim, o instalador é o Calamares, o mesmo utilizando aí por várias outras distros Linux como o Manjaro. Durante a instalação você vai poder escolher com qual ambiente gráfico você pretende utilizar o sistema operacional, sendo que vale a pena observar a ISO que você baixou. Tirando ali KDE e GNOME, todos os outros em tese precisam ser baixados para serem instalados. Ou seja, é uma instalação que depende de conexão com a internet, então se atente a isso se você for instalar o NixOS. Depois de instalado, nós chegamos a um ambiente desktop familiar, com um GNOME bem padrão e com nenhum app basicamente diferente do que você encontra num GNOME Vanilla instalado. Aqui tem alguns que eu instalei para fazer alguns testes, como a Steam, o Lutris, o Chromium e até a própria loja de aplicativos do GNOME, que por padrão não vem com o sistema. É um sistema clean e praticamente sem modificações, a não ser aí o ícone do manual do próprio NixOS e também do wallpaper customizado. Fora isso, não tem realmente nada particular do NixOS em relação à interface. Isso porque o que diferencia o NixOS de todas as outras distros praticamente
está no funcionamento do sistema em si. Para mim, a primeira e a principal diferença em relação a outras distros Linux é que o NixOS não segue o padrão FHS, ou aquele File System Hierarchy Standard, que é um padrão recomendado pela Linux Foundation, mas naturalmente não é uma regra, é só uma recomendação, tanto que o NixOS faz diferente. Esse padrão serve para que, em geral, os softwares possam ser utilizados em várias distros Linux diferentes sem tanta adaptação, mesmo que entre elas existam pequenas diferenças. O caso do NixOS é ainda mais peculiar, porque ao mesmo tempo que ele quebra essa regra, de certa forma ele também segue da forma dele, assim, uma forma mais particular. Para você entender as diferenças, a gente precisa dar uma olhada em um sistema um pouco mais tradicional. Esse daqui é o Pop! OS 2204 LTS, que é o sistema que eu costumo rodar aqui no meu PC. Estamos olhando aqui as pastas na raiz do sistema. Sendo uma distro aqui baseada no Ubuntu, é basicamente a mesma coisa do sistema da Canonical se você for utilizar, com uma diferença aqui e outra lá no máximo. Mesmo assim, é basicamente a mesma coisa de praticamente qualquer outra distro Linux. Você pode conferir até aí na sua e ver se tem essa mesma estrutura de pastinhas. A organização dessas pastas é essencialmente a mesma, e essas pastas com setas são os chamados links simbólicos. São arquivos que apontam para outras pastas, mas que o sistema e os aplicativos conseguem enxergar como diretórios reais. O bin aqui, por exemplo, está na verdade dentro de /usr/bin. A gente pode conferir isso vendo as propriedades aqui do arquivo. Eu expliquei mais sobre cada uma dessas pastinhas nesse vídeo aqui do canal. Ele faz parte de uma playlist de conteúdos básicos para quem está aprendendo Linux, e se você ainda não conferiu, vale a pena dar uma olhada. Ainda no terminal do Pop! OS, a gente pode rodar esse comando echo aqui na variável path para poder conferir quais são as pastinhas onde podem ter, digamos assim, executáveis no sistema, binários que vão rodar a ponto de você poder simplesmente digitar o nome do programa no terminal e ele verificar por esses caminhos e executar. Apesar de algumas distros modificarem um ou outro diretório na variável path, geralmente é quase a mesma coisa em todas, mas o NixOS é diferente. Bem diferente. Repara que ao olhar para a raiz do sistema parece que não tem nenhuma pasta com link simbólico. Curioso, né? E bem enganador até eu diria. Basta você entrar em uma delas para você começar a ver algo diferente. Se você entrar ali em /etc, por exemplo, dá para ver que tudo é um link simbólico basicamente. Dentro do /bin mesmo, que geralmente é um diretório bem populado aí nas distros com muitos arquivos, enfim, nós temos apenas o sh no NixOS e ele em si é um link simbólico, ou seja, o arquivo não está realmente ali. Mas onde é que ele está? Bom, se a gente olhar ali nas propriedades do arquivo, a gente pode ver que ele fica na realidade num diretório diferente chamado /nix/store. Esse é um diretório incomum nas outras distros Linux, é um diretório específico do NixOS, é um diretório particularmente grande inclusive no NixOS, com mais de 9.000 arquivos, e que vai só se fazer presente caso você instale o gerenciador de pacotes Nix em uma outra distro. É nesse diretório, nessa pastinha, que ficam concentrados praticamente todos os arquivos do sistema. Por exemplo, você vai encontrar o Firefox aqui dentro. Ele tem um código identificador único e depois tem o nome do pacote. Tem vários pacotes de software diferentes também. Presta atenção nessa parte. Isso quer dizer que basicamente todo o sistema é construído sob links simbólicos através do gerenciador de pacotes Nix, o que permite várias coisas interessantes, como rollback sem a necessidade de utilizar um sistema de arquivos como o BTRFS, por exemplo, além de garantir uma certa estabilidade, uma certa confiabilidade. Inclusive, o diretório /nix/store é sempre montado como uma partição à parte no sistema, facilitando o processo de recuperação e de backup. Se a gente rodar o comando aqui para ver os diretórios da variável path, como a gente fez antes lá no pop, dá para perceber vários bem diferentes e incomuns. Basicamente nenhum é igual ao de uma distro Linux tradicional. Vamos fazer o seguinte, vamos imaginar apenas um pacote, o Firefox. Um software no seu computador é na verdade uma certa quantidade de arquivos espalhados pelo seu disco em diretórios diferentes. Para simplificar um pouco as coisas, vamos imaginar que existe um programa que é um único binário, um único arquivo aí no seu sistema chamado Firefox 100. Ele fica lá dentro do diretório /nix/store, certo? É o Firefox na versão 100, por isso do nome. Se eu digitar apenas Firefox no terminal, ou se eu abrir a aplicação clicando no ícone ali pelo menu do sistema visualmente, o Firefox vai se abrir para eu navegar na internet e até aí tudo normal. E repare que eu não precisei digitar, digamos, Firefox 100 ou especificar a versão do software que eu queria abrir ou especificar o nome do binário.
Agora nós temos uma atualização. Foi lançado o Firefox 101, digamos. O que um gestor de pacotes tradicional de uma distro costuma fazer é substituir os arquivos do Firefox 100 para os arquivos do pacote do Firefox 101, mantendo os mesmos nomes dos seus executáveis. Assim, quando eu digitar Firefox no terminal ou abrir o Firefox pelo menu, ele vai abrir, mas na versão atualizada. Funciona assim em grande parte dos sistemas operacionais, não só nas distros Linux. E hoje existem muitos mecanismos para prever falhas em relação a isso, incluindo as chamadas atualizações atômicas, das quais o próprio NixOS tira proveito, que só vão fazer o upgrade se elas ocorrerem de fato com sucesso. Eu já falei disso em alguns outros vídeos, como o do Fedora Silverblue, por exemplo. O NixOS resolve esse problema de uma forma relativamente original, usando links simbólicos. Ao invés de apagar o Firefox 100 quando a versão 101 chegar, você vai ter os dois armazenados no seu computador lá no /nix/store. Mas o link simbólico vai aprontar para a versão mais nova e de forma simples o usuário vai passar a utilizar o novo software. Eu exemplifiquei isso com o Firefox, mas você pode pensar dessa forma para todo e qualquer arquivo no file system, incluindo as bibliotecas do sistema. Aliado a isso, o gerenciador de pacotes do NixOS consegue fazer rollback para qualquer versão de um pacote, simplesmente mudando o link simbólico do arquivo. Se uma atualização deu problema, simples, é só você apontar para a versão anterior, porque os dois arquivos ainda estão lá. E mais do que isso, os pacotes que ficam lá no /nix/store são isolados entre si. Isso significa que você pode ter mais de um mesmo software instalado em versões diferentes se você quiser. É só criar um novo link simbólico para ele. Você pode, digamos aí, por algum motivo, ter a versão 100 e 101 do Firefox ao mesmo tempo no NixOS, se você quiser. Bem interessante, né? Claro que com o Firefox talvez não seja tão interessante assim, mas imagina que você é um desenvolvedor e precisa manter versões diferentes de algum pacote que você necessita, de Python, de Ruby, de PHP, sei lá. Mas tem ainda muito mais coisa interessante em relação ao Nix. Toda vez que você performa uma atualização ou os arquivos são mudados, novos links simbólicos são apontados para outros lugares, ao reiniciar o sistema você pode ver no Groovy opções para você dar boot em uma versão diferente do sistema, como se nada tivesse acontecido. É tipo um snapshot de BTRFS, só que sem o BTRFS. Esse método, naturalmente, acaba ocupando mais espaço em disco ao longo do tempo, mas depois eu falo sobre alguns comandos que podem ser úteis para você limpar o lixo que restar eventualmente, então fica tranquilo que tem bastante coisa para você aprender sobre o Nix ainda. Outra característica muito particular do NixOS é o fato de você poder configurar o sistema de forma declarativa, como eu mencionei lá no começo do vídeo. Mas você sabe o que isso realmente quer dizer, configurar o sistema de forma declarativa? Bom, um comparativo interessante de se fazer com esse recurso que o NixOS tem, para mim, é o Ansible. Eu ainda não fiz um vídeo explicando sobre como usar essa ferramenta aqui no canal, apesar de ter mencionado ele algumas vezes. Fica aqui até uma anotação mental para fazer um conteúdo sobre isso no futuro. O Ansible é um software de automação para provisionamento de sistemas operacionais. Ele nasceu na Red Hat e, resumindo muito a história, basicamente ele permite que você escreva um arquivo de configuração dizendo qual é o estado do sistema operacional que você quer, que configurações ele vai ter, que softwares que vão estar instalados e assim por diante. Aí você roda um playbook, que é o nome desses arquivos de configuração do Ansible, e ele automatiza a bagaça inteira da configuração. É realmente bem legal. Se você ficou interessado, além de ler o manual do Ansible, ler o site deles lá, é legal você ouvir o Geocast que a gente fez com o Marcelo Mello, que trabalha na Red Hat e é um dos responsáveis pelo desenvolvimento do Ansible aí em primeira mão. Link na descrição. Seguindo esse mesmo conceito de uma ferramenta Enterprise, o NixOS tem no próprio sistema operacional um arquivo de configuração chamado literalmente de configuration.nix. É um arquivo que fica dentro de /etc/NixOS e você pode editar usando qualquer editor de textos. Dentro desse arquivo, você diz para o sistema como ele deve ser, como o sistema operacional deve se comportar. É isso que ser declarativo significa. Você declara como o sistema vai funcionar, como ele deve ser, literalmente escrevendo isso num arquivo. Esse arquivo tem a sua própria sintaxe e, sem dúvida, você vai precisar ler um pouco da documentação do NixOS para poder fazer algumas mudanças mais profundas, mas ele é relativamente simples de entender a sua lógica e tal. Especialmente se você é desenvolvedor, não vai ser nada de outro mundo. Mas não se assuste, passando aí os olhos pelo arquivo, você vai ver várias coisas que simplesmente fazem sentido. Todas com comentários explicando para que serve cada parte.
muitas com valores condicionais de verdadeiro e falso para simplesmente ativar e desativar funções. Então, se você trocar coisas ali de false para true e vice-versa, você altera configurações no sistema. Você pode configurar tudo, desde os serviços que rodam no sistema, até qual interface o sistema operacional vai utilizar, qual o gestor de login ele vai utilizar, etc, etc. Eu, por exemplo, habilitei o suporte a Flatpak no meu Unix OS exatamente dessa forma. Eu coloquei aqui no meio desse arquivo, num lugar que eu mesmo escolhi, um comentário só para lembrar aqui do que se trata e adicionei essa linha simples, habilitando assim o suporte a Flatpak no sistema. Inclusive, você pode alterar algumas linhas aí dentro desse arquivo e mudar a interface gráfica do sistema completamente, mudar do GNOME para o KDE. E como tudo são links simbólicos no Unix OS, você pode acabar com uma nova interface e podendo voltar para a anterior assim que você quiser, utilizando aquela opção de selecionar uma outra generation no menu do Grub. Eu não tinha mencionado isso, mas toda vez que você reconstrói o sistema baseado em alterações que você fez nesses arquivos, você cria o que o Unix OS chama de generation. Cada generation, ou geração em português, é independente da outra, permitindo que você vá e volte sem problema nenhum. É quase uma máquina do tempo, se parar para pensar. Voltando aqui para o arquivo de configuração, um destaque aqui vai para uma seção dentro dele chamada environment.systempackages, que você abre ali um array, basicamente, onde você pode listar quais pacotes você quer instalado no sistema. O que nos leva a outra questão, o repositório do Unix OS. Então, deixa eu fazer um paralelo aqui para explicar para você como você consulta por aplicações e depois a gente volta para esse arquivo de configuração. Acessando search.unixos.org, você tem algo que faz até o AUR sentir um pouquinho de inveja, talvez. São mais de 60 mil pacotes hoje disponíveis para o sistema e, claro, você pode pesquisar ali no site, tem softwares de todos os tipos, proprietários, tem de código aberto também. Tudo que eu joguei ali nessa busca eu encontrei, curiosamente, então realmente parece ser bem completo, pelo menos para as minhas necessidades. Ao clicar em um dos pacotes, como o do Spotify, você pode ver várias opções para instalar e rodar essa aplicação, seja usando o Unix Shell, que eu ainda não contei para vocês como funciona, mas daqui a pouco eu explico, seja através do arquivo de configuração, que é esse que a gente estava vendo agora há pouco, seja também utilizando o gerenciador de pacotes. E o comando varia um pouco dependendo se você está utilizando o gerenciador de pacotes Nix no Unix OS ou em outras distribuições. Ou seja, esse repositório todo aí funciona em qualquer distro Linux. Mas eu conto para você daqui a pouco. Naturalmente, você pode pesquisar por pacotes no terminal também, usando o comando, e aqui a gente vai usar o Spotify como exemplo de novo, nix-env -QA e aí espaço com o nome do pacote, nesse caso Spotify. É possível usar expressões regulares de shell e wildcards também para fazer pesquisas. Repara aí que a gente só conseguiu um resultado, mas se você colocar a palavra Spotify entre aspas simples e mais alguns parâmetros aqui, dá para ver uma lista maior de pacotes que correspondem à palavra Spotify nessa pesquisa. Eu achei ela um pouco lenta, ela costuma demorar um pouquinho, mas ela funciona. E daqui a pouco a gente volta para cá, para o gerenciador de pacotes. Agora que você já entendeu como consultar o repositório da distro para procurar o nome de um pacote, vamos para o arquivo de configuração novamente. Nessa seção aí do arquivo configuration.unix, nós definimos quais softwares ou pacotes nós queremos instalados no nosso sistema. Vale para softwares comuns, temas de ícones, temas para o sistema, bibliotecas, servidores, qualquer coisa que seja um pacote você declara aqui. Segundo o próprio site lá do Unix OS, aquela parte de pesquisa, se a gente quiser o Spotify instalado, daria para simplesmente colocar aqui pkgs.spotify. Mas nos meus testes dá para colocar, pelo menos no Unix OS, apenas o nome do pacote sem o pkgs ali na frente e funcionou igual, mas a documentação recomenda que você ponha esse nome. Aqui você pode colocar a lista de softwares que você tem ou deseja, no caso, instalar no seu computador. Vale aí para pacote de desenvolvimento, bibliotecas, o que for. Como eu disse, é só você listar tudo como você faria no Shell Script até talvez. Depois que você terminar suas modificações, é só salvar esse arquivo. E agora é que vem o passe de mágica. Com as alterações que você fizer nele, você tem que pedir para o sistema se reconstruir, baseando-se aí nas modificações que você propôs, declarando as suas intenções nesse arquivo aí. Para isso é bem simples, basta rodar o comando sudo nixos-rebuild switch. O switch no final é para você já mudar para a generation mais atual com os softwares que você pediu para instalar. Na minha experiência funcionou muito bem, não falhou nenhuma vez, mas no desktop em especial alguns dos ícones dos programas não apareciam logo de cara. Isso, claro, não é um problema em servidores ou em um ambiente de desenvolvimento onde você não está se importando muito com os ícones, às vezes nem tem ícone, né? Mas se você estiver utilizando no desktop, vale a pena dar uma reiniciada ou encerrar a sessão para ter uma melhor experiência, apesar de não ser necessário para usar a aplicação em si.
Não sei se você já ligou aí os pontos, mas o arquivo configuration.nix é um simples arquivo de texto que você pode salvar em qualquer lugar que você queira, restaurar ele numa nova instalação e replicar exatamente o ambiente de servidor ou de desktop do sistema que você tinha antes com literalmente um comando. Em tese, o configuration.nix é algo que você faz apenas uma vez e deixa ele sempre pronto para quando você precisar dele novamente. Assim como as coisas relacionadas aos pacotes e ao comportamento do sistema, tem também um arquivo dentro da pasta /etc/nixos chamado hardwareconfiguration.nix, que segue a mesma lógica do configuration.nix, mas para configurar alguns elementos de hardware, como os discos montados, etc. Para habilitar e desabilitar drivers, ou módulos do kernel, basta você simplesmente escrever os que quiser habilitados ali dentro do array. Quando você mandar fazer o rebuild do sistema, o gerenciador de pacotes cuida de tudo isso para você, buscando os arquivos necessários para deixar o sistema como você declarou no repositório e, enfim, removendo os que você não precisa, fazendo as modificações, desativando, mudando configurações. É muito legal, simplesmente é muito legal. E quando você pensa que acabou, tem ainda mais. Vamos voltar lá para a ideia de instalação de pacotes de fato. Você pode instalar pacotes no sistema declarando eles no arquivo de configurações e reconstruindo o sistema sempre como eu acabei de mostrar. Esse método aí disponibiliza os pacotes instalados para todos os usuários do sistema. Porém, o NixOS tem um gestor de pacotes que se assemelha um pouco mais a um apt da vida ou um DNF. Instalando pacotes por esse gerenciador, você instala somente para os seus usuários as aplicações, o que significa que usuários diferentes do mesmo sistema podem ter ambientes assim completamente diferentes uns dos outros, sem misturar as coisas, se esse for o seu desejo, claro. Inclusive, esse é o método que você geralmente vai utilizar se instalar o gerenciador de pacotes Nix em outras distros. Para isso, nós vamos usar o comando nix-env e os seus parâmetros para instalar e remover pacotes. Basicamente, você consegue listar os pacotes que você instalou para o seu usuário usando o parâmetro "-q". Você pode pesquisar por pacotes, igual eu já tinha mostrado antes lá, utilizando o "-qa". Você pode instalar pacotes utilizando o "-i" de install, muito provavelmente. E você pode remover pacotes usando o parâmetro de uninstall, e aí o nome do pacote também, bem de boas. O NixOS também funciona num esquema de canais de atualizações, então você tem os canais instáveis, estáveis, enfim. Você pode mandar um Nix Channel Update para você fazer uma atualização do repositório, e para atualizar o sistema você manda um nix-env upgrade. Usando essa ferramenta você não precisa dar o comando de rebuild do NixOS. A lógica dele é a mesma dos gestores de pacotes tradicionais, ainda que mesmo assim o gerenciador de pacotes Nix continue fazendo a mágica dele lá com os links simbólicos por trás dos panos e também habilitando as possibilidades de rollback, o que é simplesmente fantástico. E por fim, antes de eu te mostrar aqui os benchmarks do NixOS e também mencionar um pouco sobre talvez até a praticidade de uso dele, inclusive aí em outras distros, falando do Nix especificamente, vamos falar de outra feature super bacana e única do sistema ou do gerenciador de pacotes Nix, que é o Nix Shell. Essa ferramenta é pensada para criar ambientes de desenvolvimento completos, baseados aí na sua vontade, rapidamente e temporários geralmente. Você pode entregar para outros desenvolvedores terem o exato mesmo ambiente que você para poder testar os mesmos projetos. Tem vários projetos no GitHub com exemplos bem interessantes disso. O Nix Shell também acaba funcionando como se fosse um shell temporário, de fato, como um shell à parte do sistema, com um ambiente para rodar aplicações em teste. Vamos a um exemplo prático aqui para você entender. Eu estou aqui no terminal do NixOS. Se eu digitar o comando Google Chrome Stable para abrir o navegador do Google, nada vai acontecer pelo simples fato do navegador não estar instalado no computador. Então, ele não tem realmente como abrir esse software. Se eu der o comando nix-env e aí "-i Google Chrome, eu vou instalar o software no meu computador normalmente e aí eu podia utilizar ele como quisesse. Eu poderia instalar declarando ele no arquivo configuration.nix também, como você viu antes. Mas assim, digamos que eu queira apenas testar o navegador ou qualquer outro software e que depois de eu terminar de rodar ele e fazer os meus testes, tudo vai desaparecer como se nunca tivesse sido instalado. Nesse caso, a gente pode rodar Nix Shell -p e então o nome do pacote que a gente gostaria de instalar e ver ele funcionando, no caso aqui o Google Chrome. Isso vai jogar a gente para um terminal Nix Shell. Repara aí que a informação de usuário e máquina mudou no terminal. E aqui, unicamente nesse ambiente, nós temos o Google Chrome para ser rodado. Então se eu digitar Google Chrome Stable no terminal e dar Enter aqui no terminal do Nix Shell, o navegador vai se abrir.
Louco, né? Se a gente fechar o software e no terminal a gente sair digitando exit, como se você fizesse logoff de um servidor SSH para voltar no terminal normal, ao tentarmos rodar o navegador do Google Chrome novamente, nada vai acontecer de novo, porque ele nunca foi instalado no sistema padrão, somente dentro daquele ambiente. E tudo que a gente fez antes foi completamente destruído. Isso vale para qualquer pacote do repositório. Qualquer pacote. É simplesmente incrível. É quase como um sandbox feito para você testar as coisas antes de aplicar no sistema de verdade ou aplicar em produção. Mas será que rodar o NixOS no seu computador é sinônimo de performance? A gente fez os testes para descobrir se a forma do NixOS funcionar influencia de alguma forma no desempenho nos benchmarks que a gente costuma fazer. Usando a mesma máquina de sempre para rodar os testes, essa que está aqui na tela, vale a pena dizer que o kernel do NixOS nesse momento é o 5.1561, kernel LTS, e o sistema estava rodando ali por padrão com Wayland e o Mesa na versão 22.0.4, para os drivers da Intel nesse caso, e o Firefox na versão 103. Nos testes com o Blender mesmo, o sistema sempre fica meio que ali no meinho da tabela. Apenas em um teste com a cena Monster é que ele sobe um pouquinho mais, mas nessa cena as coisas são um pouco mais parelhas por natureza. Na Unengine Superposition, mais uma vez o NixOS fica mais acima na tabela do que abaixo, mas não impressiona e nem decepciona. E o mesmo pode ser dito aí no teste CPU com o Geekbench. Tanto em single core quanto em multicore, o NixOS performa bem, mas sem grandes destaques, ficando aí na parte de cima da tabela. Talvez o maior destaque nos benchmarks em relação ao NixOS venha agora com o teste no Web Benchmark com o Firefox, onde o sistema foi apenas a terceira distro a fazer mais de 900 pontos, ficando em terceiro lugar. Esse sim um resultado bem interessante, especialmente em relação aos outros que a gente viu. E partindo para games, porque sim, você pode jogar no seu NixOS se quiser, ainda que a instalação da Steam nativamente requer alguns ajustes para funcionar corretamente, via Flatpak funciona mais de boas eu acho, o resultado em performance média de FPS em Counter-Strike não faz dele um grande competidor. Vários sistemas performaram muito melhor, mas muito longe assim de ser uma catástrofe total. Em Shadow of Tomb Raider, nosso jogo mais pesado aqui, temos testes em Full HD e HD apenas. E em Full HD o sistema não fez feio, mas tampouco se destaca, e o mesmo vale para o teste em HD. Então, como eu disse lá no início, é um sistema que realmente não veio para brilhar nos benchmarks. Em Universe Sandbox, o NixOS tem uma performance boa, mas não passa disso, mais uma vez, longe ali do holofote dos primeiros colocados. O NixOS tem um público-alvo bem específico, desenvolvedores, mas isso não quer dizer que ele não possa ser utilizado de outras formas, como servidor ou como imagem num servidor Docker, por exemplo, tem até uma imagem para isso especificamente. Isso também não quer dizer que usuários comuns de desktop não possam tirar proveito dele, afinal ele tem vários recursos legais. Acontece que apesar de ter um repositório realmente imenso, com virtualmente todos os softwares mais comuns de se utilizar na computação tradicional, ele em si não é uma distro comum e eu acho que usuários mais avançados é que vão conseguir tirar proveito dele. Eu não aconselho que você use o NixOS a menos que você tenha tempo de ir atrás e ler a documentação, sabe? Testar as coisas até que você compreenda como o sistema funciona e aprenda realmente a utilizar. Foi só muito recentemente que eles adicionaram o Calamares, que eu mostrei lá no início do vídeo, que é um instalador gráfico para você fazer a instalação do sistema. Antes ele era um pouco mais complicadinho. Já a manutenção do sistema, apesar de ser realmente bem diferente, eu comparo com a do Arch Linux em termos de você ter que conhecer o sistema para operar ele corretamente, com a diferença de que o NixOS meio que tem um modo anti-cagada, com o próprio sistema de rollbacks que ele tem, que às vezes pode salvar. Particularmente não brilhou muito o meu olho para usar o sistema como desktop, sabe? Eu acho que existem até formas mais eficientes de fazer certas coisas, mas como ambiente de desenvolvimento, olha, aí fica até bem interessante, especialmente porque você não precisa rodar o Nix, o gerenciador de pacotes, no NixOS, como eu mencionei. Funciona em qualquer distro Linux, na verdade funciona também no macOS, eu não tinha mencionado isso antes, mas é uma opção para você que usa Mac e está cansado do Homebrew, de repente usar o Nix para salvar a pátria. Então, tirando a questão de rollbacks e links simbólicos para o sistema inteiro, você ainda vai ter um ambiente com a Nix/Store lá no sistema, com o Nix-Env, com o Nix-Shell, em qualquer sistema operacional, podendo combinar o sistema que você mais gosta já com um gestor de pacotes diferente, que não conflita com o gestor que você já tem no sistema. E isso sim tem um grande apelo na minha opinião. Afinal, uma das coisas que eu já vi muita gente que usa Debian ou Ubuntu às vezes se lamentar, de vez em quando, né, é que seria legal ter um repositório no estilo AUR para distro, né, para o Ubuntu, sei lá,
e o NixOS consegue fazer exatamente isso utilizando o Nix. Instalando ele no Ubuntu, você instala qualquer software utilizando o gerenciador de pacotes Nix. Então, muito legal. Se você ficou empolgado com o NixOS, eu ainda diria vai com calma. Coisas simples e comuns de sistemas Linux têm seus workarounds no NixOS para rodar coisas como um simples binário comum. Para fazer os benchmarks aqui do vídeo de hoje, eu tive que rodar o binário do Geekbench, por exemplo. E para ele funcionar no NixOS, eu tive que rodar o comando steam_run./geekbench para que ele funcionasse corretamente. E esse comando não tem nada a ver com a Steam especificamente, é uma característica particular do NixOS para rodar binários que foram construídos para distros comuns. Com o tempo, o NixOS pode ir acumulando pacotes de cache também que não estão sendo mais utilizados, e os desenvolvedores sabem que essa é uma condição que precisa de gerenciamento, e é nessas horas que basta aí rodar um Nix Collect Garbage para você fazer uma limpeza geral. Tem várias coisas sobre o gerenciamento de pacotes que é importante que você estude para ter um uso confortável. Outra questão é que quando instalado em outras distros, eu instalei o Nix no Ubuntu para testar, os softwares que você instala por padrão não aparecem no menu do sistema quando eles têm um ícone. Você precisa fazer uma configuração extra para isso funcionar e adicionar uma linha no seu arquivo .profile que fica dentro da sua home com esses dizeres aqui exportando aí o XDJ Data Dirs especificamente. São poucas as vezes que a gente encontra um projeto ou um sistema e pode dizer isso sim é realmente diferente. E eu gostei bastante de conhecer o NixOS melhor. Espero que você também tenha curtido. Eu me esforcei para tentar cobrir todas as características principais do sistema aqui para você. Links de referência estão aqui na descrição para você ler mais. E para quem gosta de sistemas diferentes, este aqui é um bem interessante também. Eu te vejo no próximo vídeo. Valeu e falou!